O vento gelado do desfiladeiro de Termópilas carrega o cheiro da maresia, mas sinto algo mais pesado no ar. O medo. Não o meu, mas o dos nossos inimigos. Sou Leônidas, rei de Esparta, e ao meu lado estão os 300 melhores guerreiros que a Grécia já produziu. Aos meus pés, o mar beija as montanhas, criando um gargalo perfeito para o nosso propósito. À nossa frente, a poeira de 1000 passos se ergue no horizonte e o som de uma língua estrangeira se aproxima, como o zumbido de uma nuvem de gafanhotos. O rei persa, Xerxes, com seu exército vasto como as areias do deserto, veio para conquistar a Grécia e nos escravizar. Mas ele esqueceu de um pequeno detalhe. Ele terá que passar por nós primeiro. Eu olhei para meus irmãos, seus corpos de bronze e suas espadas afiadas. Eles não vieram por riquezas ou por poder. Eles vieram para honrar o juramento que fez a Esparta, a promessa de que não dariam um passo para trás, não importa o custo. Nossos sacrifícios rituais foram feitos, nossas famílias se despediram de nós em lágrimas e orgulho. Viemos para este lugar estreito, este gargalo de pedra, para dar a eles a única coisa que um espartano pode dar, a nossa vida, em troca da liberdade de nossa pátria. Que Xerxes venha com toda a sua fúria. Nós o aguardamos. O chão que pisamos é mais do que rocha e terra. É o altar onde a liberdade será defendida. Esta não é uma batalha pela vitória, mas pela mensagem que a derrota enviará. Xerxes acredita que a força de seu número é invencível, mas ele logo descobrirá que a força de uma ideia é muito mais poderosa. Nossos homens estão aqui, querendo pagar o preço final para que a Grécia permaneça livre. Esta é a história de Leônidas e dos 300, uma história sobre coragem, sacrifício e o poder de um juramento. Junte-se a nós nessa jornada. Curta e compartilhe este vídeo se você também acredita que a liberdade tem um preço. Deixe um comentário com sua cidade e país para mostrar que o espírito espartano vive em todo o mundo. Chegamos ao desfiladeiro das Termópilas, o portão quente da lenda. Sua geografia era nossa maior aliada. De um lado, o mar Egeu, agitado. Do outro, montanhas íngremes e intransponíveis. O caminho que liga o norte ao sul da Grécia era estreito, tão estreito que apenas algumas centenas de homens podiam marchar lado a lado. Era o lugar perfeito para uma última resistência. Meus generais, homens experientes com cicatrizes de 1000 batalhas, observavam o horizonte comigo, suas expressões sérias, mas sem medo. Sabíamos o que estava por vir. O primeiro sinal do exército persa veio com a poeira, uma nuvem vasta e escura no horizonte, que se estende por quilômetros. Depois o brilho do sol em centenas de milhares de escudos e capacetes. Era um espetáculo de poder e riqueza, um desfile de nações subjugadas, todos marchando sob a bandeira de um único rei. Eu senti o chão vibrar sob meus pés, não pelo som dos passos, mas pela pura massa de humanidade que se move em nossa direção. Era um contraste absurdo, a minúscula força espartana contra a vasta maquinaria de guerra do Império Persa. Nossos aliados, homens da Arcádia, da Fócida e de outras cidades-estado, olharam para o desfile com uma mistura de fascínio e terror. Eles puderam ver com clareza, brutal, a impossibilidade de nossa missão. Eu, porém, via outra coisa. O exército de Xerxes, em toda sua glória, era um dragão inchado, pesado e desorganizado. Eles dependiam da força bruta do seu número, não da disciplina e da tática. Eles eram uma multidão, nós éramos uma unidade. E eles lutaram por um rei, nós lutávamos por uma ideia. Os batedores trouxeram a notícia. O exército de Xerxes era tão grande que quando disparavam suas flechas, elas escureciam o sol. Um de nossos, sorrindo, disse: "Melhor ainda, lutaremos na sombra." Eu sorri junto. Esse era o espírito de Esparta. Não temos ilusões, mas também não temos medo. O desfiladeiro seria nosso túmulo, mas também nosso santuário, onde a glória de Esparta se tornaria imortal. Estávamos prontos para o que viria a seguir. Um dia se passou e o exército persa se deixou como um rio em cheia. Xerxes, arrogante em sua suposição de que nenhum exército teria a ousadia de enfrentá-lo, enviou um emissário. O homem, com trajes luxuosos e uma expressão de desprezo, cavalgou até as nossas linhas.
Seus olhos varreram a nossa pequena força com desdém. Ele nos via como insetos insignificantes, prestes a serem esmagados. Ele me saudou com a altivez de um rei, apesar de estar diante de um. Ele disse que o grande rei persa, Xerxes, nos oferece uma última chance. O emissário falou com voz forte, repetindo as palavras de seu mestre. O rei Xerxes exige que vocês deponham suas armas e se rendam. Ele lhes pedirá a vida e a dignidade se vocês se ajoelharem diante dele. A proposta era clara e direta. Meus homens olharam para mim, esperando minha resposta. Eles sabiam que a rendição não era uma opção, que a própria palavra era uma traição. Eu olhei para o emissário, com suas roupas de seda e seu orgulho insuportável, e em meus olhos ele não viu medo, mas um fogo gelado. Eu sinto muito. Minha resposta foi simples, uma frase de 2 palavras que ecoou pelo desfiladeiro e se tornaria um grito de guerra para o mundo. Com toda a dignidade e a força de um rei espartano, eu disse: Molon Labé, venham e peguem. Foi um desafio, um escândalo, uma recusa categórica de nosso destino. O emissário, surpreso e furioso, não pôde fazer nada além de se virar e retornar, sabendo que havia falhado. Eu me virei para meus homens, e um grito de guerra ecoou pela garganta de cada um som de puro desafio. A mensagem estava dada, a diplomacia falhou, a guerra foi concluída. Eu sabia que a minha resposta era a sentença de morte para todos nós, mas era a única resposta que um espartano poderia dar. O orgulho de nosso inimigo seria sua ruína, e a nossa recusa em nos submetermos se tornaria a nossa arma maior. Eu vi no rosto de cada um dos meus guerreiros uma certeza inabalável. Eles queriam morrer por aquele juramento, por aquela palavra. Termópilas não seriam apenas uma batalha, seria uma declaração. A batalha começou. Xerxes, furioso com a minha insolência, enviou sua primeira onda de ataque. Eles vieram em massa, uma maré humana, com lanças e escudos. Nossa formação de falange, um muro de escudos e lanças, era perfeita para o espaço apertado do desfiladeiro. As pessoas, em sua ânsia de avanço, esmagaram umas às outras. Eles não conseguiram usar sua superioridade numérica. Era uma dança mortal, onde a disciplina espartana triunfava sobre o caos persa. Nossos lançamentos eram extensões de nossos braços, perfurando os escudos de vime e a armadura pessoal com facilidade. As persas, com suas armaduras mais leves, eram impotentes contra nosso poder de fogo. O chão ficou escorregadio com sangue, e o cheiro de metal e carne encheu o ar. Nossos gritos de guerra se misturavam aos gritos de agonia das pessoas. A cada avanço, a cada golpe, provamos que um número maior não é sinônimo de poder. Eles lutavam como escravos, por medo. Nós lutávamos como homens livres, por honra. Xerxes, do alto de seu trono dourado, observou o massacre de seu exército. Sua fúria aumentou e ele enviou os seus imortais, sua guarda de elite, para nos atacar. Eles eram guerreiros temidos, com armaduras de metal e lanças mais longas. Mas o resultado foi o mesmo. O desfiladeiro era o nosso domínio, e a falange era a nossa armadura mais poderosa. Eles também foram derrotados, seus corpos se amontoando no solo, uma montanha de carne. A primeira onda de ataque foi um fracasso monumental para Xerxes, e um triunfo para a disciplina e a coragem espartana. No final do dia, voltamos para o acampamento, exaustos mas vitoriosos. Nossas perdas foram mínimas, enquanto as das persas foram incontáveis. A moral de nossos homens estava no topo, e a de Xerxes em declínio. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. A vitória de um dia não seria suficiente para nos salvar. A batalha continuaria, e o nosso destino, em algum momento, seria selado. A pergunta não era se iríamos cair, mas quando e como. E foi aí que nossas fraquezas foram expostas. Um homem, um exilado grego chamado Efialtes, um homem com uma deformidade física, foi até Xerxes e ofereceu a ele a chave para a nossa derrota. Ele traiu a sua pátria, a sua honra, por dinheiro.
Ele mostrou às pessoas um caminho secreto, uma trilha nas montanhas que nos flanqueava. Era o nosso ponto cego, a nossa única vulnerabilidade, e a nossa única esperança de vitória foi roubada por um homem que não tinha honra. Eu soube da traição por um de nossos batedores. Meu coração afundou. A notícia se manteve como fogo no acampamento. O medo, que até então havia sido mantido à distância, começou a se infiltrar nas mentes dos soldados. O meu juramento era de ficar e lutar, mas os nossos aliados, sem a disciplina espartana, não podiam lutar contra um inimigo que vinha por trás. Muitos deles, com a minha vitória, decidiram fugir, para lutar num outro dia. Eu, com meus 300 e alguns poucos outros, ficamos. Estávamos sozinhos, mas não derrotados. Nossa última missão foi clara: resistir, comprar tempo e garantir que a lenda de Termópilas se torne um farol de liberdade para gerações futuras. Era uma manhã fria e sombria. O sol não brilhou. O céu estava cinza, como se os deuses estivessem chorando. Eu me virei para meus homens, os únicos que ficaram. Eles não tinham medo, eles tinham orgulho. Eles sabiam que a morte era a única certeza. Eu não precisei dar ordens, eles sabiam o que tinham que fazer. Nossos escudos foram levantados uma última vez. A honra de Esparta, a glória da Grécia, a liberdade do mundo, tudo estava sobre os nossos ombros. E nós, 300 homens, estávamos prontos para carregar esse fardo. O sol finalmente se clamou, mas não para nós. O som de passos veio das montanhas e as persas, com Efialtes à frente, chegaram a descer. O desfiladeiro, que antes era nossa fortaleza, tornou-se a nossa armadilha. Meus homens e eu nos viramos, prontos para lutar. Não havia para onde fugir. Não havia tempo para rendição. Havia apenas uma única opção: lutar até o último suspiro. Lutamos com a ferocidade de leões, cientes de que a nossa morte não seria em vão. A batalha se tornou uma carnificina. Eles vieram de todos os lados. Suas flechas escureciam o sol como prometeram. Nossos escudos se tornaram uma massa de metal e madeira, cheia de setas. Nossas espadas cortaram o ar como um furacão, e cada pessoa que caiu foi um ato de vingança. Eu lutei como nunca lutei antes, meus olhos cheios de um fogo que a morte não poderia apagar. Eu não lutei pela vida, eu lutei pela ideia de Esparta, pela promessa que fizemos. Então, meu lançamento foi partida, meu escudo foi quebrado. Eu caí, atingido por uma flecha no peito. Meu último suspiro foi um grito de guerra. Eu olhei para o céu, para o sol que eu não veria mais, e vi a glória. Eu vi a liberdade. Eu vi o futuro da Grécia. Eu morri como um rei, um espartano, e a minha morte não foi o fim, mas o começo de uma lenda. A última resistência dos 300 espartanos se tornou o farol que tal o resto da Grécia para lutar contra o Império Persa. Fomos derrotados, mas a nossa derrota foi uma vitória. O sacrifício dos 300, nosso sangue e nossa coragem não foi em vão. Xerxes tomou Termópilas, mas ele não venceu a guerra. A nossa resistência, tempo foi roubada, desenvolvida para a união e se tornou a semente da liberdade que floresceria na Grécia. O túmulo de nós, 300 homens, se tornou o altar da liberdade grega. E foi ali, no desfiladeiro de Termópilas, que a palavra liberdade ganhou um novo significado, forjada no sangue espartano. A Batalha das Termópilas não é uma história de derrota, mas de um sacrifício que ressoou por milênios. A bravura de Leônidas e dos 300 espartanos se tornou o símbolo de que a força de um povo não é o número de seus soldados, mas na integridade de sua causa. Eles nos ensinaram que a liberdade é um ideal pelo qual vale a pena morrer e que a verdadeira vitória não é em conquistar, mas em inspirar. Que a sua memória nos lembre que a resistência, a honra e a coragem são o legado mais duradouro que podemos deixar.